Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo aqui mais uma vez nos Mitos do Direito para gravar uma aula de Direito Penal. Aliás, mais uma aula. Vejamos o que nós já gravamos aqui no nosso canal. Nós já gravamos 4 aulas do primeiro módulo e agora nós vamos para mais um bloco com 4 aulas. Esse bloco nós trataríamos sobre princípios e lei penal. E como eu disse, são 4 aulas divididas em, primeira, princípios fundamentais. A nossa aula de hoje, então, desse módulo 2, será sobre princípios fundamentais. A nossa segunda aula desse módulo será sobre lei penal e norma penal. E as nossas terceiras e quarta aula será sobre aplicação da lei penal, tanto parte 1 quanto parte 2. Por que eu preferi dividir essa aplicação da lei penal em parte 1 ou parte 2? Simples, porque é um tema importante para o seu exame de ordem, é um tema importante para a sua prova de concurso público, tá? Mas não deixe de assistir a aula de hoje. Apesar de princípios parecerem ser muito simples, eles são extremamente importantes, inclusive para a prática da advocacia, ou para a prática da magistratura, ou para a prática dos promotores de justiça, etc. Já que eles regem grande parte do direito penal e você pode utilizar como teses, seja absolutórias, seja como condenatórias. Nós vamos começar de forma bem objetiva, nós não iremos nos adentrar muito aos princípios, tá? Nós iremos ver alguns pontos importantes deles. Por quê? Porque para adentrar em cada princípio, nós demoraríamos várias e várias aulas. E isso eu acredito que compete mais a uma graduação de Direito. Já que nós estamos aqui com o objetivo de rever a matéria de graduação de Direito, nós iremos ficar tão somente em uma análise não tão superficial, mas própria para um concurso público, para você relembrar assim aqueles princípios fundamentais do direito penal. Vamos lá então. Primeiro princípio do direito penal que nós iremos ver nessa aula é a legalidade. Veja só, o princípio da legalidade, ele condiciona a atuação estatal num processo criminal. Por quê? Porque ao aplicar um código penal, um código de processo penal a um fato, somente você vai poder aplicar aquilo que está neles. Você nunca pode ir aquém ou além do que um código de processo penal, ou um código penal, ou que seja leis esparsas falam, tá? Veja aqui o conceito que eu trago para vocês. Acompanhe aqui na nossa tela. Legalidade, ela condiciona a atuação estatal no processo criminal, como um limite formal, tá, à aplicação. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Você conhece isso. Isso está no artigo 1º do nosso Código Penal e também está no nosso artigo 5º da Constituição. Olha que interessante. Em formulação clássica do princípio da legalidade, e vamos até grifar aqui, a nossa doutrina clássica, ela fala nullum crime, nulla poenisia praevi lege. Ou seja, se não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Então a nossa doutrina já trata isso, isso foi colocado no nosso Código Penal, isso foi colocado na nossa Constituição Federal de 1988. É muito importante saber que se não há previsão legal, não há como se encaixar um crime a um fato. Tudo bem? Tranquilo? Princípio da culpabilidade. Já vimos legalidade, ou seja, tem que estar na lei para aplicar alguma pena ou algum fato típico a algum crime. E agora o princípio da culpabilidade. O que esse princípio da culpabilidade ele significa? Vejamos na tela. Cada um fica responsável pelos seus atos, pois a responsabilidade penal é estritamente, pessoal e subjetiva. Isso significa o quê? A culpabilidade ela vem de culpa. E a culpa ela é imputada a pessoas, de forma pessoal e subjetiva. Veja, nós não temos também o princípio da individualização da pena? Cada sujeito tem a sua pena, mesmo que tenha praticado os mesmos atos? Pois, podemos levar em consideração reincidência, maus antecedentes, cláusulas de primeira fase de dosimetria, segunda fase de dosimetria ou até mesmo terceira fase de dosimetria. O princípio da individualização da pena, ele vem da ideia também da culpabilidade. Por quê? Cada um é culpável por aquele dos seus atos. Imagina um partícipe de um crime de roubo. Ele não vai ter a mesma pena do que aquele sujeito que praticou de forma mais contundente esse crime de roubo, certo? Correto? Tranquilo então. Entende-se a culpabilidade, veja só, como o juízo de reprovação que cai sobre o agente autor de uma conduta reprovável.
Somente deve ser penalmente reprovável aquele que, por sua conduta, tenha dado causa a resultado criminoso. Além do princípio da culpabilidade, ele falar, olha, cada um tem que ser culpado pelo aquilo que praticou, ela fala o seguinte, se alguém não praticou nada, não tem que ser culpado de nada. Por isso que quando a gente vai observar um crime, nós precisamos ver fato típico, punível ou ilícito, né, e culpável. Tá? Se não for culpável, é excludente de culpabilidade, que nós iremos ver nas próximas aulas. Se não for típico, excludente de tipicidade, nós também iremos ver nas próximas aulas. E se não for ilícito, é excludente de licitude ou de antijuricidade, que também nós iremos ver nas próximas aulas. Tudo bem? Até aqui ficou bem tranquilo, bem sossegado de entender? Tá. Princípio da intervenção mínima. Esse eu gosto muito. Adoro esse princípio. Por quê? Porque ele representa exatamente o sentimento do direito penal atualmente. E o que ele significa? Veja você na tela. A legalidade, ou seja, a possibilidade de aplicar um crime perante a lei, não impede a criação de tipos penais desnecessários. Perfeito. Ou seja, o direito penal, ele sempre tem que atuar em última ratio. Ele tem que ser sempre subsidiário. Ele nasceu na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde isso ficou bem claro. Veja só, somente pode punir alguém, tá, quando o direito penal seja necessário para resolver tal caso. Se der para resolver algum caso por outro ramo do direito, deve-se aplicar então outro ramo do direito. Quer um exemplo prático? Acho que fica até mais fácil de você entender, já que o conceito muitas das vezes fica conturbado. Tive um caso que eu participei uma vez, onde o sujeito ele se apropriou indebitamente de um dinheiro que ele recebeu como verba trabalhista. Porém, parte desse dinheiro ele tinha que passar para sua ex-cônjuge, que tinha acabado de se divorciar. Isso ficou pactuado no próprio acordo de divórcio, que ele ia passar uma parte dessa ação trabalhista, dessas verbas rescisórias, para ela, a fim de resolver toda aquela lide civil ou familiar. E o que ele fez? No final das contas, ele não passou dinheiro nenhum para ela. E ele foi denunciado por apropriação indébita. Nós, fazendo a defesa dele, nós resolvemos o quê? Utilizar a intervenção mínima, o princípio da intervenção mínima do direito penal como uma das teses. Olha, você está utilizando o princípio como uma das teses, e isso é extremamente recorrente. E como que nós utilizamos? Nós simplesmente olhamos para o juiz e falamos o seguinte, excelência, o fato dele ter se apropriado existiu, porém, não cabe ao direito penal, nessa lide, já que foi uma apropriação não grandemente como uma apropriação, ele pegou um dinheiro que era a verba rescisória dele, ele só não repassou para ela. Então, não cabe ao direito penal discutir se esse repasse ou não seria uma apropriação indébita. Mas caberia sim, por exemplo, ao direito civil uma ação de cobrança, uma execução. Tá? Então, nós teríamos outro ramo para resolver esse problema. Então, como última ratio, a gente não aplicaria o direito penal. Perfeito? Tá. Importante, no Brasil, esse princípio ele é levado pela dignidade da pessoa humana. Ele nasceu perante a dignidade da pessoa humana e também pelo artigo 5º caput da Constituição Federal. Muito importante também vocês saberem o seguinte, o princípio da insignificância, ele vem desse sentimento de intervenção mínima também, só que ele é tratado como um princípio à parte por muitos doutrinadores. Veja, princípio da insignificância, exige-se para que haja um crime, uma ofensa com certa gravidade aos bens jurídicos. O que são bens jurídicos? Vida, patrimônio e etc. Excluindo-se assim danos de pouca monta. Quem criou isso foi Klaus Roxin, foi um alemão muito grandioso no cenário mundial, no direito penal, em meados de 1960. O que ele falou? Simplesmente o seguinte, olha, o direito penal ele já é última ratio, nós já sabemos que ele só deve ser aplicado quando for a última medida. Se não tiver mais como aplicar direito civil, direito administrativo, a gente aplica o direito penal. Mas além disso, quando for aplicar esse direito penal, nós temos que ver se isso não é insignificante para ele, já que ele não pode ser usado de forma banal. Quer um exemplo disso? Aquela mãe que vai lá e furta uma caixa de leite no mercado para alimentar o seu filho. Se ela furta aquela caixa de leite no mercado para alimentar seu filho, a caixa de leite ela representa um dano de pouca monta, na maioria das vezes, para um mercado. Tá? E isso seria insignificante para o mundo jurídico. Não tem porquê
acionar a justiça para ver algo de R$3, R$4. Isso então ficaria silencioso no mundo jurídico. Porém, o STF, o Supremo Tribunal Federal, reviu alguns posicionamentos e ele criou 4 vetores para a aplicação desse princípio da insignificância. Nós iremos ver agora e depois, nesse mesmo exemplo, eu vou colocar um outro onde não caberia então o princípio da insignificância. Veja só, cadê minha caneta? Aqui, tá. STF, o nosso primeiro vetor seria a mínima ofensividade da conduta do agente. Veja, pode ser de pequena monta? Pode, mas a conduta foi minimamente ofensiva? Se ela foi minimamente ofensiva, show de bola, tá? O STF fala então que pode sim aplicar o princípio da insignificância. Porém, ainda teríamos 3 vetores. Vamos ver então se caberiam outros 3 vetores. B. Além da mínima ofensividade da conduta do agente, deve ser essa conduta sem nenhuma periculosidade social. Se for perigosa, então, não caberia um princípio da insignificância, tá? Se ela não for perigosa, caberia. C. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. Ou seja, se essa conduta ela não tiver um grau muito alto de reprovação social, você pode sim aplicar junto com os outros vetores, veja, eles são cumulativos, tá? Junto com os outros 4 vetores, o princípio da insignificância. D. A inexpressividade da lesão jurídica praticada. Além de tudo, a lesão jurídica ela tem que ser mínima, ela tem que ser inexpressiva. Exemplo, uma caixa de leite. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, onde não se aplicaria o princípio da insignificância, bem parecido nesse sistema de caixa de leite, tá? Imagina uma mãe que vai até o mercado com o seu filho, vira para o seu filho e fala assim: filho, pega uma caixa de leite e coloca na sua mochila. E leva isso com você, porque a gente vai ficar com essa caixa de leite sem pagar. Na hora de sair do mercado, eles já viram, logicamente, os assistentes, os seguranças do mercado, eles já viram aquela conduta nas câmeras, eles abordam aquela criança com aquela mãe e pegam ela em flagrante delito. Não deixa de ser um flagrante delito. Em sua defesa, o advogado fala: é princípio da insignificância, é só uma caixa de leite. Como que o juiz vai decidir? Hoje em dia, nós estamos vendo que, pelos esses 4 vetores, o juiz vai falar: não cabe o princípio da insignificância. Por quê? Há uma mínima ofensividade da conduta do agente? Em tese, sim, apesar de ter utilizado a criança como um meio para a conduta criminosa. Há nenhuma periculosidade na ação social? Sim, não é perigosa essa ação social. O grau da sua conduta, do seu comportamento, ele é pouco, ele é baixo? Não. Por que não? Porque ela utilizou um menor, uma criança, para praticar o crime, corrompendo esse menor, levando esse menor para o mundo do mundo criminoso já, desde cedo, mesmo que ele não entenda o que seja, mas esse grau tem que ser reprovado. A inexpressividade da lesão jurídica praticada? Sim, é inexpressivo. Para o mercado, a caixa de leite. Uma caixa de leite não vai fazer falta. Mas olha que interessante, então ali aquele vetor A, talvez a gente teríamos que aplicar, dependendo da situação, e o C, com certeza, nós aplicaríamos. Aliás, nós aplicaríamos contra o réu, ou seja, avisaríamos o réu numa sentença ou numa sentença condenatória que, olha, não tem como te absolver pelo princípio da insignificância, já que você utilizou a criança. Se não tivesse utilizado a criança, talvez daria, porque ele praticou uma conduta totalmente reprovável. Beleza? Deu para entender? Tá. Hashtag fica a dica. Muito importante todos os hashtags fica a dica que eu trago para vocês. Não se aplica o princípio da insignificância em violência ou grave ameaça, tráfico de drogas e falsificação de moedas. Por óbvio, até porque eles não entrariam nesses vetores, tá? Mais um então. Princípio do direito penal, princípio da humanidade. O princípio da humanidade serve para quê? Serve como freio para a aplicação de penas cruéis. Rapidamente, eu sei que você sabe disso, mas rapidamente para rebobinar, para recordar. O artigo 5º, nosso artigo 5º, fala, logicamente, lá no inciso 46, que a lei adotará, face à individualização da pena, as seguintes penas: privação ou restrição de liberdades, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. Ou seja, a nossa Constituição fala que essas são as penas que a lei pode adotar. Face o princípio da individualização da pena.
E no artigo subsequente, ela fala o seguinte: a lei não poderá adotar face o quê? Ao princípio da humanidade. Aqui está obscuro, está omisso, mas é fácil ao princípio da humanidade, que está ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Então não poderá aplicar, face o princípio da humanidade, as penas de morte, salvo em guerra declarada, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou penas cruéis. Pois bem, princípio da retroatividade. Em tese, a lei penal ela não pode ser retroagida, ela é irretroativa, salvo se essa retroatividade for benéfica ao réu. Veja lá, conforme a Constituição Federal, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Artigo 5º, inciso 40. O mesmo princípio encontra-se no artigo 2 do Código Penal. E durante várias das nossas matérias você vai ver que a Constituição fala, o Código Penal fala. A Constituição fala, o Código de Processo Penal fala, porque o nosso legislador ele gosta de repetir os fundamentos legais. A retroatividade benéfica, tá, que é aquela que pode, então, ela não abala o direito, já que não mais considera um crime ou algum fato como um crime, tá? E o que você precisa saber sobre o princípio da retroatividade? Lei penal no tempo, ultratividade e retroatividade. Nós iremos ver mais uma vez na próxima aula, tá? Nós iremos ver. Porém, eu acho extremamente importante já dar uma passada para não ficar esse vácuo para quem está assistindo às nossas aulas de princípio. Veja, ultratividade. Se você ver aqui na nossa seta, você vai reparar que nós temos uma lei benéfica aqui, tudo bem? Uma lei benéfica. Após a lei benéfica, vamos supor que essa lei benéfica seja de 2019. O fato ocorreu em 2019. O crime ocorreu, então, em 2019 também, tá? A lei maléfica, que mudou essa lei benéfica, a lei benéfica falava que a pena máxima desse crime praticado em 2019 era de 5 anos, agora passou a ser de 6 anos, 7 anos, tá? Uma suposição eu estou dando para vocês. Então, a lei maléfica nasceu em 2020, ela aumentou a pena da lei benéfica de 2019. Teria lógica a gente retroagir essa lei maléfica para o fato de 2019? Não tem o porquê, tá? Ou seja, a lei benéfica ela irá continuar valendo durante a vigência da lei maléfica de 2020. Por quê? Porque traz mais benefício para o réu. Porque quando ele praticou, a lei que estava em vigência era a lei benéfica. Então ela continua a valer durante mesmo uma vigência de uma lei maléfica posterior. Tá, e o princípio da retroatividade? Agora você pensa de modo oposto. Como assim de modo oposto? Veja só. Lembrando que eu vou voltar nessa matéria nas próximas aulas, tá? Veja só. Em 2019 nós tínhamos uma lei maléfica, tá? Em 2019... foi o fato. Em 2020, veio uma lei que diminuiu a pena desse fato pela metade. O sujeito, então, ele tem que ser apenado pela lei maléfica, sendo que o Estado agora fala, não, esse crime não é mais tão importante para nós. Lógico que não. Ou seja, princípio da retroatividade benéfica, tá? Você retroage aquela lei para favorecer o réu, já que o Estado não mais entende aquilo como um crime cruel, como um crime de alto potencial ofensivo, ou que mesmo tem alguma alteração ali que pode ser benéfico para o réu, mesmo que não seja em pena, mas em condições. Ficou alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida, manda para mim via comentário no YouTube ou no Instagram que eu vou passar no final dessa aula. Princípio da adequação social, bem rápido, bem tranquilo. Como o próprio nome diz, é quando uma conduta se adequa socialmente, tá? Somente pode haver o direito penal quando não for adequado socialmente, tá? Veja só, o direito penal há de se produzir e é aplicado com um mínimo de racionalidade. Não faz sentido incriminar comportamentos socialmente adequados. Ou seja, veja só aqui o exemplo que o Stefan traz. A lei não pode coibir condutas úteis para o corpo social. Imaginemos, por exemplo, uma norma que vedasse a doação, ainda mais em tempos de coronavírus, a pessoas carentes, impondo a quem desrespeitasse essa proibição de doação uma detenção. Veja que absurdo. Ao porquê você tornar proibida uma doação, já que ela é totalmente adequada socialmente? Lógico que não. Tem muitas pessoas que defendem isso para o jogo do bicho.
tá? Fala que o jogo do bicho está adequado socialmente. Já que ele está adequado socialmente, ele pode ser realizado. Princípio da ofensividade. É necessário um perigo concreto para se aplicar o direito penal. Básico. Tem que ser ofensivo o perigo para se aplicar o direito penal. Não há crime sem uma lesão ou uma ameaça. Veja, ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. Esse princípio é simples. Ou seja, o crime tem que ser ofensivo. Senão, não se aplica o direito penal. Princípio da proporcionalidade. Salvo engano, o último princípio. Exatamente, o último princípio. A aplicação da pena ela deve ser proporcional ao crime praticado. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês, que é magnífico e direto cai em provas. A concussão, passou a falar a partir de 2013 que a sua pena seria de 8 anos. Só que o crime de corrupção passiva, ele não foi alterado e sua pena continuou a ser de 12 anos. Em tese, o crime de corrupção passiva ele é pior que o de concussão. Então, qual seria a lógica, tá, do crime... Aliás, o crime de concussão é pior do que o de corrupção passiva. Então, qual seria a lógica? O crime de concussão, que é pior ter uma pena menor, em face ao crime de corrupção passiva, que é melhor do que o de concussão e tem uma pena mais alta. Ou seja, não tem lógica. Assim, grande parte da doutrina entende que o máximo da pena que pode ser aplicado ao crime de corrupção passiva, que é melhor que o de concussão, que é menos gravoso que o de concussão, é de 8 anos. Face o quê? Ao princípio da proporcionalidade. Deu para entender? Se ficar alguma dúvida, esse é o meu contato. Adicione aí nos seus contatos, @os mitos do direito no Instagram. Siga o nosso YouTube, Os Mitos do Direito, deixa o seu like, joinha, sininho, tudo que tem direito, tá? E além disso, me adicione @RicardoRazaboniJR no Instagram para acompanhar todas as nossas novidades. Beleza? Pessoal, fica com Deus, aguenta firme aí que já já esse perrengue vai passar. Tchau!